E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, saiu um programa de televisão que houve um debate dos 4 candidatos, tá? E houve várias perguntas ali para os candidatos. Só que nessa brincadeira, saiu a pergunta para o lockdown, tá? E na parte econômica. Então, o que é mais importante por enquanto? A parte do combate ao coronavírus, né? Como vem saindo vira e mexe falando sobre o lockdown, já gravei vários vídeos falando sobre isso, pessoas querendo, pessoas não querendo e etc, né, oposição não querendo e oposição querendo e o governo suga não querendo, então essa confusão toda de vai e vem. A NTK soltou a pergunta, tá? E vamos ver o que eles falaram aqui, mas antes vamos ver o que eles falaram, tá? Na parte de economia. Tá, o que eles pretendem fazer para o Japão. Vamos ver se vai ter coerência. O ministro do Estado para a Reforma Regulatória, Taro Kono, esse está em exercício ainda, tá? Aí, no caso, o ex-ministro de Assuntos Internos e Comunicações, Kishida, a ex-ministra de Assuntos Internos e Comunicações, Takaichi, e a secretária-geral, que está ainda trabalhando, né? Está em exercício, Noda, que estão concorrendo às eleições presidenciais do LDP, no caso assim, as eleições para primeiro-ministro, apareceram no programa Discussão de Domingo da NHK e discutiram políticas econômicas futuras. Houve um debate sobre as medidas contra o coronavírus. Aí soltaram, né, uns trechos e nessa brincadeira toda vamos saber o que eles, primeiro para a economia, tá? O que eles estão pretendendo fazer. Eu gosto de trazer esse tipo de vídeo porque já para as pessoas terem noção do que pode acontecer caso eles entrem no poder, porque será cobrado, tá? Diferente dos outros países que os políticos falam e as pessoas esquecem, aqui não, eles são cobrados para isso. E se eles não fizerem, a cabeça do cara, né, pode ser tirada ali. Então você já sacou que aqui escreveu não leu, o pau comeu. Tanto que quando um político, alguém comete crime, ele vai a público pedir desculpa, ele abaixa a cabeça lá, Gomena sai. Então já deu para você sacar. Tanto que houve um político que ele estava usando verba pública para viajar, e nisso pegaram o cara fazendo isso. Ele até chorou no pedido de desculpa dele para o público. Foi a maior falsidade, mas de qualquer maneira, vida que se segue, né? No caso do Kono, a Abenomics, para quem não sabe o que é Abenomics, é a seguinte: os mais antigos de canais que acompanham o canal sabem o que é Abenomics, tá? Mas para quem não sabe, a explicação. Abe foi por causa do nome Shinzo Abe, que foi o ex-primeiro-ministro. Nomics vem do Economics, então criou-se um acrônimo da economia do Abe, então por isso que virou Abenomics, tá? Aumentou muito os lucros das empresas, mas há lugares que isso não gerou renda para as pessoas. O aumento no salário aumentará a renda, então ele quer reduzir os impostos. Então quero reduzir os impostos corporativos, então ele quer reduzir os impostos das empresas para aumentar os salários. Como é que se diz? Na teoria, isso é muito bonito. Eu quero ver as empresas fazerem isso. Abaixo, o Taro Kono pode até reduzir os encargos das empresas, os impostos, mas eu quero ver as empresas aumentarem o salário dos funcionários. Aí eu quero ver. Tá? O Kishida, tá? Antes que eu esqueça, são 4 candidatos, tá? Até agora oficiais, porque o Ishiba ele não quis, tá? Ele já concorreu 4 vezes a primeiro-ministro e ele perdeu nas 4. Então ele falou assim: não, chega, para. A gente tem que reconhecer que, como é que se fala, minha popularidade não é lá essas coisas para primeiro-ministro. Então ele não quis, tá? Então ele vai pegar a facção dele para apoiar outra pessoa, tá? O Kishida: quero promover um novo capitalismo ao estilo japonês que não se limita a lucros e eficiência. Foi dito que disparidades como a pobreza infantil aumentou, mas o corona também contribuiu para isso. Nós temos que pensar em como aumentar a renda
no caso assim, do povo amplamente. Então você viu que ele deu uma ideia romancista, mas não explicou nada. Então realmente fica complicado você votar num cara desse, tá? A Takahashi, ela é, como é que fala assim, o ex-primeiro-ministro Abe, ele está apoiando a Takahashi, tá? O mais importante é fazer investimentos ousados com despesas nacionais nos campos de gestão de crise, que contribuam para a minimização do risco e para o crescimento das indústrias, produtos e serviços a fim de abrir um futuro. Por enquanto, é a explicação sobre economia mais coerente que eu vi, tá? Vão pegar, ela é mais ou menos a ideia que o Trump tinha, quando estava concorrendo, ele tinha, o Biden também usou a mesma linha, tá? Que é pegar os investimentos do país, usar no próprio país, tá? Igual, por exemplo, em vez de comprar coisas de fora, o próprio Japão compra dos produtores locais, em vez de comprar de fora, para fazer o dinheiro circular ali. Com esse dinheiro circulando ali, vai dar mais incentivo às empresas e indústrias, e nesse meio tempo vai liberar mais exportações. Por quê? Com o dinheiro circulando ali, não depende das outras economias para poder fazer o Japão crescer, porque uma grande parte já está sendo investida ali. E nisso, o que for para fora e o dinheiro que entrar no Japão é mais lucro, como é que se fala assim? É mais livre do que ter que depender só dos outros países para exportar e o próprio país não comprar dele. Então o dinheiro vai mais para fora do que fica aqui dentro, tá? Então já deu para você sacar que é uma ideia mais coerente. Vamos ver a nota, tá? A baixa reputação do Japão no mundo se deve ao declínio da taxa de natalidade e ao envelhecimento da população. Já começou falando besteira. Algumas pessoas dizem que levará 20 anos depois para investir nas crianças. Então, investimento nas crianças leva em média de 20 anos até ela chegar no mercado de trabalho. Mas as crianças também são consumidoras. Gostaríamos de emitir, no caso, fazer um projeto de lei para estabelecer a agência infantil e emitir títulos do governo infantil para recursos financeiros para garantir com firmeza grandes recursos financeiros na forma de investimento inicial. Para mim não fez muita lógica, tá? Para um país que está quebrado, igual o Japão, porque o Japão está numa recessão desde o princípio do ano passado. O Japão não emitiu nenhuma nota falando que saiu dessa recessão. Houve também a classificação do G7, dos países, caso assim, G7 são as 7 maiores economias do mundo, tá? O Japão estava em último lugar entre os G7. Então já dá para você sacar que a parte econômica do Japão está em frangalhos. E uma proposta de criança não está errado. Só que para gerar no país uma rotatividade mais rápida, isso aí, passou de longe, tá? Então, como é que se diz assim? Dos 4 candidatos, na minha visão, é a mais alucinada nesse ponto, tá? Apesar que o Kishida também não ficou muito atrás, não. Mas vamos lá. Agora vem a pergunta sobre lockdown. Por outro lado, em relação à necessidade da legislação que permita o lockdown, que no caso significa, aqui no Japão, tá? Significa caso de bloqueios de cidades inteiras como uma contramedida contra o coronavírus. Então, dependendo do lockdown aqui no Japão, pode ser por estado, vai fechar um estado inteiro, ou cidades. Só que eu não sei como é que vai fechar uma cidade aqui no Japão. Porque quem conhece o Japão sabe que uma cidade é colada na outra. E as pessoas transitam para cima e para baixo. E aí? Eles vão colocar polícias nas fronteiras das cidades? Não tem como, pô. Tá, então, eu não sei como é que seria feito isso no Japão. Não sei se o lockdown aqui por cidades seria, como é que se diz? Viável. Tá, mas de qualquer maneira foi a pergunta. Aí o Taro Kono respondeu: é necessário discutir um bloqueio em preparação para o pior no futuro, mas por que agora? É importante explicar
se é necessário conter o fluxo de pessoas e se preparar para o pronto pagamento de benefícios aos diversos restaurantes e eventos que vão cooperar conosco. Então você vê que o Taro Kono, ele segue a mesma linhagem do Suga. Tem que esperar a bomba arrebentar para depois tomar uma providência. E se você reparar na fala dele, falou: e se preparar para o pronto pagamento de benefícios aos diversos restaurantes e eventos que vão cooperar conosco. Ele não falou em momento algum em pagar benefícios para as pessoas. Tá? Fica bem claro isso. Isso caso o Taro Kono, as ideias do Taro Kono, caso ele entre para primeiro-ministro. Agora no caso do Kishida, é necessário ter uma lei no futuro, mas agora devemos dar prioridade a ter pessoas cooperando no controle de fluxo de pessoas, né? E na preparação de medidas econômicas proporcionais a isso. Depois disso, mesmo que recuperemos, né, o nível socioeconômico normal, no caso das atividades econômicas, temos que pensar sobre o estilo japonês de controlar o fluxo de pessoas usando kits de teste simples. Para mim foi uma grande viagem também. Então as duas propostas, no caso da proposta do Kishida, no caso da economia, e do lockdown aqui no Japão, foi uma grande viagem. Ele falou e não explicou nada. Tá? Esse para mim já merece não ganhar. A Takaichi. Tá? Quando uma nova cepa mutante surge e se torna uma situação séria em que as vacinas e os medicamentos terapêuticos não funcionam, é necessário restringir a circulação. É necessário fazer uma lei para se preparar para isso. É muito desejável ter uma equipe conjunta dos partidos governantes e da oposição para discutir e chegar em um acordo antes de submeter tal lei à dieta, no caso assim, que vai fazer o refinamento, a dieta vai fazer o refinamento ali, a votação para poder ser aprovado. E geralmente quando vai para a dieta é aprovado. Então eles já fazem um refinamento antes. Tá? Por enquanto, dos três é a mais coerente. Tá? Tanto na economia quanto no lockdown. Tá? Aí você vê que ela pretende sim fazer o lockdown, desde que haja a discussão, né, para isso. Tá? E chega um acordo entre partido e oposição para evitar a confusão. Tá? No caso da Noda, não precisamos disso. Quando o estado de emergência foi declarado pela primeira vez, as pessoas se trancaram em casa voluntariamente. Acredito que devemos continuar a trabalhar com a cooperação do povo. O que eu posso falar disso? A Noda é a Dilma Rousseff do Japão. Por quê? Depois que a mulher falou que vai saudar a mandioca e estocar vento, no caso da Dilma Rousseff, olha isso que a pessoa falou. Não precisamos disso, mas quando o estado de emergência foi declarado pela primeira vez, as pessoas se trancaram voluntariamente. O negócio não foi bem assim não. Quem estava no Japão viu o que aconteceu. Quem acompanhou viu de perto o que aconteceu. O que aconteceu nessa época? Primeira crise do coronavírus no Japão, tá? Todo mundo assustado. Aí veio o Shinzo Abe, pediu para as pessoas, né, encarecidamente, primeiro-ministro no poder. Ele era um cara carismático, né? As pessoas gostavam dele, do trabalho que ele estava fazendo, e ele veio a público e pediu: tá acontecendo a coisa assim, assim, assada, a coisa tá nesse pé, então eu peço a ajuda de vocês para poderem ficar em casa, tá? Eu peço ajuda não só das pessoas, mas como das empresas, para tomarem essas medidas. Aí ele designou mais ou menos as medidas de como seria feito. Então foi quase um lockdown, tá? Na época. E as pessoas atenderam, porque foi a primeira vez. Agora, se você comparar com o Suga faz a mesma coisa. Vê se as pessoas atendem o Suga. Ninguém atende o Suga mais. Você vê que nem os restaurantes daqui do Japão estão
como é que se fala assim, cooperando com o Suga. Os restaurantes estão trabalhando. Por quê? O que o Suga paga de indenização não cobre. Não cobre os custos. Então eles preferem trabalhar, pagar os custos dele, ainda pagar a multa. Ainda ele sai no lucro. Do que os restaurantes que estão acompanhando o governo estão quebrando. Muitos estão quebrando. Para quem acompanha aqui o canal, vê que estão quebrando. Então eles preferem passar por cima do governo e continuar trabalhando, para não quebrar. E aí? Então, foram situações totalmente diferentes. Primeiro caso, né, pessoas assustadas. Agora não, agora o povo está nem aí. Então, se usar essa ideia da Noda, é uma romancista, como é que se fala assim? Viaja na maionese. Se essa mulher ganhar, o Japão está lascado. Tá? Graças a Deus, nenhuma das facções está querendo apoiar essa mulher, não está apoiando ela. Tanto que ela está lutando para conseguir os 20 apoios ainda. Tá? Só para vocês terem ideia. Então ela tem uma viagem. Então essa Noda praticamente é carta fora do baralho. A não ser que aconteça uma coisa muito extraordinária que Deus fala assim, Noda ganhou. Porque caso contrário a Noda não ganha. Tá? Mas já deu para vocês terem ideia do que os 4 concorrentes a primeiro-ministro têm. Meu modo de ver, tá? Eu gostei muito, tá, da Takaichi. Tá? Ela é uma mulher, tá? Não é porque ela é mulher, mas pode se tornar o primeiro primeiro-ministro mulher do Japão. Né? E as ideias dela são as mais coerentes até agora. Tá. Eu não sei se ela tem uma assessoria muito bacana, eu não sei se ela tem já um conhecimento muito amplo da coisa, mas em relação aos outros 3, para mim é o que dispara na frente. Mas de qualquer maneira, né, não sou eu que decido isso, tá? Vai ser entre o parlamento ali, né, quando fizerem a votação, para poder fazer esse tipo de coisa, né? Ajudar quem vai ser o próximo primeiro-ministro. Tá? Então eles estão soltando várias entrevistas no país, tá? Tem umas coisas assim até muito absurdas, tá? Para você ver. Mas essas duas perguntas me chamaram a atenção, tá? E é um programa da NHK. Então já dá para você sacar a veracidade da coisa. Então já pode se preparar, tá? No caso assim, para as pessoas que moram aqui no Japão, para as futuras políticas, tá? Do que pode acontecer. O Kishida já viu falar isso, fala assim, no estilo japonês, mas ele mesmo, no estilo japonês dele, não fala nada. Não explica nada, então realmente fica complicado. O Taro Kono é a mesma linhagem do Suga, acabou de comprovar. Espera a bomba arrebentar para depois fazer alguma coisa. E aí? Se sair o Suga e entrar o Taro Kono, vai ser um segundo Suga no poder. Você pode esperar isso. Pode ter certeza. Mas de qualquer maneira, fazer o que, né? São eles que mandam, não somos nós, réis mortais. Mas vida que se segue. Então é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.